Boa noite, queridos. Estamos aqui mais uma vez, juntos, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, onde nesta noite nós estaremos trazendo mais algumas informações para vocês, alunos do STEC, que estão pagando a cadeira de administração eclesiástica e financeira. Nas outras aulas, nós já mostramos o que é administrar eclesiasticamente. Nós mostramos que a igreja, ela é espiritual. Eclésia é o nome dado para a palavra igreja, o grego, e significa tirado para fora. Pessoas que Deus resgatou, que Deus salvou, que Deus transformou. E esse povo foi reunido em um local que nós denominamos de igreja. Então a igreja, ela é espiritual, mas ao mesmo tempo nós mostramos que ela também é uma sociedade. Nós mostramos que a igreja tem funcionários, nós mostramos que a igreja tem despesas, nós mostramos que a igreja tem responsabilidade com impostos, com o governo, a igreja paga água, paga energia. É como uma entidade, uma sociedade, uma indústria, uma empresa que tem os seus compromissos financeiros. Então, nós não temos só o lado espiritual da igreja, nós temos também o lado material. E é esse lado material que nós estamos falando, já nas outras aulas. A gente falou sobre a questão que o líder, o pastor, ele precisa ter uma visão administrativa. Ele precisa ter uma visão eclesiástica e ele precisa ter uma visão financeira da igreja. Então, é um tripé no qual o líder está estabelecendo um trabalho que Deus confiou na mão dele. Nós mostramos que, no primeiro momento, o pastor, ele é um executivo dos negócios religiosos. Ele precisa estar como alguém que está dirigindo um grupo onde as pessoas vão ouvir a sua voz, vão obedecer os seus ensinamentos e vai seguir os seus passos. Ele tem uma responsabilidade muito grande e ele precisa ver os caminhos da administração do trabalho que lhe foi confiado pelas mãos de Deus. Esse executivo dos negócios religiosos, ele precisa repensar esse paradigma na perspectiva do líder como um grande mentor que trabalha na comunidade em busca da capacitação, em busca do crescimento, de liberdade, no cumprimento do evangelho integral. Quando a gente fala na questão do evangelho integral, aí vem a obra social que precisa ser feita na igreja. Porque quando Cristo olhou o homem, ele viu o homem de maneira holística. Ele não viu só o homem como corpo e espírito, mas ele também viu a alma, ele viu a necessidade desse homem. Nós vamos ver Jesus com aquela multidão, naquela relva, ensinando a palavra, e de repente ele viu a necessidade das pessoas de se alimentar. E ele chama quem? Chama os seus discípulos para que pudessem dar de comer aquele povo. Lógico que ele sabia que os discípulos não iam fazer isso, que os discípulos não tinham essa condição, mas ele, como líder, ele quis mostrar que as pessoas que estavam com ele também tinham a capacidade de desenvolver uma obra integral no ministério. E aí logo aqueles discípulos dizeram: como é que a gente vai conseguir pão para dar essa multidão? Era muita gente. Então, aí Jesus, já sabendo que eles não iam ter essa condição, dá a solução. Quando alguém chega e diz: tem um menino aí, tem um rapaz aí que tem 5 pães e 2 peixinhos. Aí o grande líder, o grande mentor espiritual diz: traz isso aqui. E a gente sabe a história, onde ele faz o milagre,
onde alimenta todo mundo e ainda sobra. Então, o líder da igreja, ele precisa ter essa capacidade de cuidar da igreja no âmbito espiritual, no âmbito social, no âmbito integral do ser humano. Depois nós falamos sobre a questão da administração no paradigma do empresário religioso. Então, o pastor responsável espiritual pela igreja, ele também é esse empresário religioso. Ele também vai ver as necessidades dessa igreja. Eu falei na outra aula que a igreja ela é dividida, né, em departamentos. E cada departamento tem a sua função. Cada departamento precisa de dinheiro para desenvolver o seu trabalho. Nós falamos sobre a questão da Caixa Diaconal, que cuida das pessoas carentes da igreja. A nossa igreja distribui uma faixa de 80 feiras mensalmente com pessoas carentes. E a igreja precisa cuidar disso, é uma necessidade. O pastor precisa ter essa visão. Ele não pode tirar os olhos disso. Ele tem que cuidar do rebanho, daquelas pessoas que estão necessitando. E a gente vê, pelo menos na nossa igreja, quantas pessoas que adoecem, precisam de uma cirurgia, a igreja vai lá, ajuda, abençoa. Todos os irmãos que vão a óbito, se a família não tem condição de suprir com o enterro, comprar caixão, flores, colocar num túmulo, a igreja faz isso de maneira simplória, sem propaganda, sem precisar botar na televisão, sem precisar estar no jornal, sem precisar estar no Facebook. É um trabalho pastoral. O pastor precisa dar assistência às suas ovelhas. Eu queria hoje aproveitar para indicar a vocês 3 livros para vocês estarem lendo. E eu já falei em outras aulas sobre isso, mas eu quero só relembrar, né? O livro de Administração Eclesiástica, de Samuel Câmara, da CPAD. Vocês vão procurar esse livro, vão adquirir esse livro e vão estar lendo esse livro. Nós temos também os métodos de administração de Jesus, de Briner Bob, do mundo cristão. Então, anotem aí. Primeiro, a administração eclesiástica de Samuel Câmara, da Assembleia de Deus. O livro é da CPAD. O segundo, Bob Briner, os métodos de administração de Jesus, é do mundo cristão. Procura esse livro. Terceiro, é o monge e o executivo. É uma história sobre a essência da liderança, de James Hunter. É Sextante, Rio de Janeiro. Então, procurem esses 3 livros. Administração Eclesiástica, os métodos de administração de Jesus, o monge e o executivo. Eu quero a leitura desses livros, eu quero uma resenha desse livro, um resumo. Vocês vão me apresentar quando nós voltarmos o que vocês entenderam desses 3 livros. Tá? E eu queria também hoje falar um pouquinho sobre administração no paradigma do mentor cristão. Russell Shedd, ele escreveu O Líder que Deus Usa, resgatando a liderança bíblica no novo milênio. Isso é um livro também que vocês vão precisar ler, porque Russell Shedd, ele mostra, ele passa a visão dele para os líderes de hoje, né? E uma coisa que bem interessante que ele faz é a seleção dos líderes que Deus quer usar. Você vai ver no capítulo 2 do livro. Isso aí, é da Vida Nova, do ano de 2000, foi publicado. Né? Então, a seleção dos líderes que Deus quer usar. Então, quando Deus lhe chama, quando Deus lhe levanta para você assumir um trabalho, é porque Ele quer lhe usar. De que maneira Ele quer lhe usar? Como você vai ser
esse representante da igreja do Senhor Jesus aqui na terra. Como você vai desempenhar sua liderança espiritual e material. Como você vai lidar com pessoas. Como você vai cuidar da igreja. Nessa roupagem de empresa. Como é que você vai fazer? E tem também um outro capítulo desse livro, que é o caráter do líder que Deus usa. Capítulo 4 é a prática e o ensino de Jesus. E o capítulo 5 do livro é a responsabilidade do líder que Deus usa. Veja que coisa importantíssima. Né? Primeiro, ele vai mostrar sobre o líder que Deus usa. Quem é a pessoa que Deus resgata para liderar, ter uma liderança bíblica nesse novo milênio, nos dias em que nós estamos vivendo. Né? E depois ele mostra quem são essas pessoas que Deus quer usar. Depois o caráter desse líder, dessa pessoa que Deus quer usar. A prática e o ensino de Jesus e as responsabilidades do líder que Deus usa. Então, providencie também esse livro de Russell Shedd, O Líder que Deus Usa. É um resgate da liderança bíblica no novo milênio. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, dentro da administração eclesiástica, esse mentor eclesiástico, esse executivo eclesiástico e social, é alguém que Deus levantou, que Deus vai capacitar, que ele vai seguir os passos do Senhor, as orientações da palavra de Deus, o modelo, né, de líder que Jesus tinha. Então, isso são aptidões que nós precisamos desenvolver. Deus nos dá e nós precisamos desenvolvê-las na caminhada da administração eclesiástica. Nós falamos na última aula que a igreja, que a gente chama central, ela tem as suas portas, os seus braços estendidos, que são as congregações, os pontos de pregações. Então, as pessoas que você vai colocar nesse lugar são pessoas que vão ser lideradas por você. São pessoas que vão lhe ouvir. São pessoas que você vai ser modelo e vai ser respaldo para eles. Então, você tem uma grande responsabilidade como líder, né? Como mentor religioso, como mentor espiritual e como mentor social. Todas as congregações, todos os pontos de pregação precisam estar debaixo da sua tutela. Não é você colocar alguém lá e deixar ao bel prazer para ele fazer como ele quiser. Não. Você precisa estar cuidando, você precisa estar perto desse líder, porque ele precisa realmente ter você como modelo. Então, precisam sempre estar se reunindo, sempre ouvindo as dificuldades que eles estão enfrentando, e você mostrando meios, caminhos que eles possam realmente ter para caminhar e para desenvolver a liderança deles também como liderados pela sua pessoa. Então, é algo extraordinário. E nós sabemos que esse líder, que é o pastor, ele serve. Ele serve. Ele vai servir as almas. Ele vai servir as vidas, né? O seu rebanho, né? Que ele vai estar cuidando. E esse serviço, ele precisa ser um serviço de sucesso. Ele precisa ter um resultado positivo. Ele precisa render. E você, como líder, é que tem que ter as saídas, os meios, as possibilidades para que esse trabalho esteja sendo bem sucedido. Então, há uma investigação, há uma vigilância, há um cuidado, não há opressão. Mas você precisa estar a par de tudo que estiver acontecendo nas congregações da sua igreja, nos pontos de pregação. Você não pode, por exemplo, um irmão vai dirigir um trabalho
teve a inauguração, o local foi alugado, está todo mundo reunido ali, de repente você chega para fazer uma visita e não encontra mais o povo naquele lugar. O dirigente resolveu mudar de lugar sem uma prévia comunicação. Você chega lá e não sabe nem onde é que o povo está. Isso não pode acontecer. Você é um líder espiritual e material. Então, toda decisão que as pessoas que trabalham com você vão tomar, você precisa ser sabedor, ter conhecimento. Se você achar que está certo, você vai combinar, vai dar a sua ideia, vai apoiar aquilo que faz. E se você achar que não vai estar certo, você conversa com esse líder e vai mostrar a ele as desvantagens, aquilo que não vai ser bom para o rebanho, e ele não vai fazer por conta própria, mas ele vai ouvir você. Então, esse pastor, esse executivo, esse líder, ele está a serviço do rebanho. O pastor, ele precisa ter sucesso no seu pastoreio, no seu ministério evangelístico, né? Ele precisa ser reconhecido pelo seu trabalho, ele precisa ser reconhecido pelo cuidado que ele tem com o rebanho, com as pessoas que estão sob a sua liderança. Ele precisa ser uma pessoa de pulso forte, não pode ser aquela pessoa que vai estar sempre voltando atrás, diz uma coisa hoje, aí amanhã não é mais daquele jeito, dá um método para o trabalho, daqui a pouco muda. Não, precisa ter consistência, precisa ter seriedade, precisa ter hombridade, precisa saber realmente o que você está fazendo. Então, não esqueça 4 livros que vocês vão estar adquirindo para estar lendo e fazendo um resumo desses livros para me entregar no nosso primeiro encontro. Então, não diga que eu não avisei, não diga que não teve tempo, até porque você está em casa, né? E mesmo quem está trabalhando, não está trabalhando tanto como estava antes. Então, esse tempo aproveitem para ler, aproveitem para ter mais conhecimento. Fica aqui o meu abraço, até o nosso próximo encontro.